A figura mostra os primeiros vagões do trenzinho da UBMAP. O primeiro vagão é branco, seguido de 2 verdes, depois de outro branco, seguido de 2 verdes e assim por diante. Além disso, em cada vagão de número par há uma bandeirinha. Então temos aqui a nossa figurinha com o trenzinho da UBMAP. Aqui, os vagões aqui é um branco, 2 verdes, depois um branco, 2 verdes, um branco, 2 verdes. E a gente tem as bandeirinhas que estão nos números pares. Item A. Qual é o número do primeiro vagão branco com bandeirinha após o vagão de número 8? Então veja, o nosso objetivo é encontrar o primeiro vagão branco depois do número 8 que tem bandeirinha. Então nós temos 3 coisas para fazer. Primeiramente, após o vagão do número 8, vamos tentar encontrar o primeiro vagão branco, tá? Então a sequência é um branco, 2 verdes, um branco, 2 verdes. Vamos continuar a sequência? Se o vagãozinho aqui, o vagão 7 é branco, o 8 é verde, então o próximo tem que ser verde também, né? Porque é um branco, 2 verdes. Então o vagão 9, a gente sabe que ele é verde aqui, ó, é verdinho. E depois de 2 vagões verdes, ó, vem um quê? Vem um vagão branco. O vagão branco aqui, então, vai ser de número 10. Então a gente achou o primeiro vagão branco após o vagão de número 8. Mas não queremos apenas o primeiro vagão branco após o de número 8. Queremos o primeiro branco depois do vagão 8 com bandeirinha. Agora veja, quem tem bandeirinha? São os pares, né? A bandeirinha amarela está no 2, no 4, no 6, no 8. O vagão 10 ele é branco, né? A gente acabou de ver que ele é branco. E 10 é um número par. Se o 10 é par, quer dizer que tem bandeirinha aqui no 10. Tem a bandeirinha aqui. Ou seja, o vagão 10 ele é branco e por ser par, ele tem bandeirinha. Então, o primeiro vagão branco com bandeirinha depois do vagão de número 8 é o vagão de número 10. Item B. Qual é a cor do vagão de número 2023? Vamos analisar agora a situação. A gente sabe como calcular a cor dos vagões desses pequenos trenzinhos, né? Só que eu não posso aqui ficar o dia inteiro escrevendo, desenhando um monte de vagãozinho até chegar em 2023. Vamos então tentar entender qual é o comportamento dos vagões que possuem a cor verde e os que possuem a cor branca. Olha só, vamos juntar aqui, ó. Quais vagões têm cor branca? O 1, depois o 4, o 7, e a gente viu no item A que o próximo vagão branco aqui é o 10. Olha só que interessante. Do 1 para o 4, eu adicionei 3, não é? 1 mais 3 é 4. Do 4 para o 7, eu adicionei mais 3. E do 7 para o 10, eu também adicionei mais 3. Então, olha só, depois do vagão 10, que ele é branco, vai ter 2 verdes, o 11 e o 12, e o 13 vai ser branco também. Então, olha, temos a sequência aqui, a partir do 1, eu vou somando de 3 em 3, eu consigo achar a sequência de todos os vagões brancos. Se o 2023, o número 2023, tiver nessa sequência aqui, tiver nessa cestinha aqui dos números brancos, então o 2023 é branco. Se ele não tiver nessa cestinha, então ele só pode ser verde, porque os vagões ou são brancos ou são verdes. E como que a gente faz para descobrir isso de fato? Veja aqui, o 1 eu somei 3. Então esse número aqui é 4, é 3, que é um múltiplo de 3 mais 1. Ó. Olha como eu posso escrever o 4. 4 eu posso escrever como sendo 3 mais 1. E 7? 7 é equivalente a fazer 6 mais 1, não é? Não é 4 mais 3? Então é equivalente a 1 mais 3 vezes 2. Agora o 10. 10 também eu posso escrever como sendo 1 mais 3 vezes 3. Ou seja, a gente vê que os vagões brancos são justamente aqueles que são da forma 3 vezes alguma coisa mais 1. Então, para ver se o vagão é branco, basta ver se 2023 pode ser escrito da maneira 3 vezes alguma coisa mais 1. Bom, então se eu quero obter o seguinte, eu quero que 3 vezes alguma coisa mais 1 seja 2023.
Então, ó, é uma balança, né? Eu estou equilibrando a balança. Então, eu tenho um igual aqui, está adicionando, eu vou passar subtraindo. Então, vai ficar 3 vezes alguma coisa é igual a 2023 menos 1, e 2023 menos 1 é 2022. Então, nós queremos saber se 2022 é 3 vezes alguma coisa. Então, a gente precisa saber se o 2022 é divisível por 3. E como a gente faz para saber se o número é divisível por 3? A gente soma os algarismos e vê se a soma dos algarismos é divisível por 3. Ó. 2 mais 2 mais 2 é 6. 6 é divisível por 3. Portanto, 2022 é 3 vezes alguma coisa. Como 2022 é um múltiplo de 3, então a gente conclui que o 2023 é um múltiplo de 3 mais 1. Logo, isso quer dizer que o 2023 está aqui junto com os vagões brancos. Portanto, a cor do vagão de número 2023 é a cor branca. E isto finaliza esse item. Item C. Quantas bandeirinhas há em vagões brancos até o vagão de número 2023? Olha só, nós queremos saber quais são as bandeirinhas. Vamos tentar fazer uma análise igual a do item anterior. No item anterior, a gente descobriu o quê? Um vagão é branco se o número que esse vagão possui é da forma 3 vezes alguma coisa mais 1. E quais são os vagões brancos? Nós queremos os vagões brancos com bandeirinhas. Vamos ver aqui, ó. A gente sabe que o 4 é um vagão branco que tem bandeirinha. Ó. O 4 tem bandeirinha. Qual que é o próximo? O próximo é o 10, né? A gente viu no item A que o próximo vagão branco com bandeirinha é o 10. Quem será que vai vir depois? Para ter bandeirinha no vagão, esse vagão precisa ser par. E o que acontece com os vagões brancos? Eles vão alternando par com ímpar, não é? É 1, 4, 7, 10, 13, 16. Então, olha só. O vagão branco com bandeirinha aqui é o 4. O próximo vagão branco com bandeirinha é o 10. O próximo vai ser o 16. Ou seja, são os números dessa forma aqui, da forma 3 vezes alguma coisa mais 1, que também são múltiplos de 2. Eu posso então pensar em escrever eles como sendo, por exemplo, da seguinte maneira. Ó, o 4, já que eu estou pensando em os vagões brancos que repetem de 3 em 3, as bandeirinhas de 2 em 2, eu posso pensar em fazer a conta aqui de 6 em 6, ó, porque de 4 para 10 foram quantos? Foi 6, não é? Ó? 4 mais 6, 10. 10 para 16. 10 mais 6, 16. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o 4 como sendo, então, o valor inicial, igual eu fiz aqui. E o 10 é o quê? 10 é 6 vezes 1 mais 4. 16 é 6 vezes 2 mais 4. Então, eu vou fazendo essas contas aqui e vou obter os números. 4, 10, 16, depois vai vir 22 e assim por diante. Em algum momento eu vou chegar em 2023, né? Não vou chegar exatamente em 2023, mas vou chegar a um número bem próximo aqui. E depois eu vou passar por outro aqui. Só que, olha, a gente viu que o 2023 é branco pelo item anterior. Se 2023 é branco, o próximo vagão branco aqui antes de 2023 vai ser o 2020. E o 2020 é par. Então o 2020 ele é branco e tem bandeirinha amarela. Eu preciso contar quantos são os números que vão do 4, 10, 16, 22 até 2020. O que eu sei? Eu sei que esse número 2020 é da forma 6 vezes alguma coisa mais 4. Então o que eu vou fazer? Vamos descobrir que valor que ele vai ser. Se eu pegar 2020 e subtrair 4, 2020 menos 4 vai dar 2016. E se eu fizer 2016 por 6, ó, vai dar 336. Moral da história, isso significa que o 2020 pode ser escrito como 6 vezes 336, que isso aqui vai dar 2016, mais 4. Quantos vagões brancos com bandeirinha eu vou ter aqui? Eu vou ter o vagão de número 4, que é o 6 vezes 0 mais 4, o vagão 6 vezes 1 mais 4, 6 vezes 2 mais 4,
até chegar a 6 vezes 336 mais 4. Então o total de vagões vai ser de 1 até 336, tem exatamente 336 vagões, e tem o vagão do 6 vezes L mais 4. Então o total vai ser 336 mais 1, que equivale a 337 vagões. E isto finaliza esta questão. Portanto, temos 337 bandeirinhas em vagões brancos até o número 2023. Em um tabuleiro formado por 7 hexágonos de lado 1 cm, podemos fazer figuras diferentes pintando de cinza um ou mais desses hexágonos. Dizemos que o perímetro de uma dessas figuras é o comprimento total de seu contorno. Por exemplo, as duas figuras ao lado possuem perímetros iguais a 16 centímetros. Então, por exemplo, nessa figura aqui, ó, temos esse hexágono aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, mais 6, 16 centímetros. Item A. Em cada um dos tabuleiros abaixo, pinte 3 hexágonos formando figuras com os perímetros indicados. Vamos então fazer o que é pedido no enunciado. Esta figura aqui nós temos que preencher de modo que tenha um perímetro de 12 centímetros. Ora, nós sabemos que um hexágono tem o perímetro 6 centímetros. Logo, para obter uma figura de perímetro 12, basta eu escolher aqui 2 hexágonos e colocá-los como parte da minha figura. Posso, por exemplo, escolher este hexágono aqui e mais um aqui, ó, esse outro aqui, de modo que eles não se intersectem. Esta figura aqui, na qual eu escolhi esse hexágono e esse, vai possuir perímetro 12. Agora aqui vamos adotar a mesma estratégia. Para ter 18 centímetros, como cada hexágono tem 6, eu vou escolher 3 hexágonos distintos que não possuem intersecção entre si. Por exemplo, eu posso escolher esse hexágono aqui e esse hexágono aqui. No total, cada um contribui com 6 centímetros. 6 vezes 3 é 18. Logo, essas aqui são duas as possibilidades de preenchimento para esse item. Item B. Pinte 4 hexágonos no tabuleiro abaixo, formando uma figura que tenha o maior perímetro possível. Vamos pensar inicialmente em qual que é esse tal maior perímetro possível, né? Ele deve ter um valor específico. Vejamos. Obviamente que o melhor dos mundos seria eu fazer igual no item A, ir enfiando um monte de hexágono, um não intersecta com o outro, porque aí eu sempre vou estar pegando o perímetro e aumentando de 6. Só que olha o seguinte, vamos pegar, por exemplo, essa figura aqui. A gente tinha pintado esse hexágono, esse e esse. Se eu for adicionar um quarto hexágono, não importa, aliás, qual que é a configuração que está, adicionei 3 aqui, que não se intersectam, porque esses são os que maximizam o perímetro. Inclusive, essa figura, como a gente viu no item anterior, tem justamente 18 centímetros de perímetro. Agora, se eu quiser maximizar, para colocar o quarto hexágono aqui, não importa onde eu coloco, ele vai ter intersecção. E se eu intersecto 2 hexágonos, eu vou perder um pouco do perímetro, não é? Veja só o seguinte, se eu, por exemplo, pegar esse hexágono aqui e juntar com esse, o que vai acontecer? O perímetro dessa figura aqui que eu escolhi, esses 2 hexágonos, vai ser quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ao invés de ser 12, né? Porque se os 2 hexágonos estivessem separados, ia ser 12. O que isso quer dizer? Que quando eu aglutino 2 hexágonos, junto aqui, eles com um vértice em comum, então o hexágono, o perímetro da figura diminui em 2 centímetros. Assim, como o meu objetivo é maximizar o perímetro, eu sei que, como eu falei, no melhor dos mundos, se eu pudesse escolher os 6 hexágonos de modo que eles não se tocassem, eu teria no total um perímetro de 6 vezes 4, 24.
mas isso não acontece porque eu vou ser obrigado a fazer pelo menos uma intersecção. Então vamos ver, eu vou deixar então esses dois hexágonos aqui e vou pegar um outro hexágono aqui. Bom, eu quero então garantir que não haja intersecção, só que como eu quero colocar 4 hexágonos, ele não vai intersectar apenas um. Ele vai ter de intersectar no mínimo 2 hexágonos. Então se eu, por exemplo, pintar esse hexágono aqui, esses 3 hexágonos aqui inclusive são os do item anterior, que formam um perímetro 18, se eu juntar com esse hexágono aqui, a gente vai ter, seria os 24 centímetros se eles fossem isolados, mas eu vou perder 2 centímetros daqui, porque a gente reparou que cada intersecção a gente perde 2, e vou perder 2 daqui. Então eu vou perder menos 2 vezes 2, que é 4. E 24 menos 4 é 20. O que a gente concluiu? Que não importa de qual forma a gente coloque 4 hexágonos no tabuleiro, pelo menos haverá a intersecção entre 2 hexágonos e 2 intersecções pelo menos. Não tem como ter apenas uma. E dá para fazer uma figura que tem apenas 2 intersecções. Esta aqui, por exemplo. Logo, o perímetro maior possível é justamente de 20 centímetros. Não tem como a gente obter um perímetro maior que esse por conta da obrigatoriedade dessas 2 intersecções, e essa figura realmente existe, como a gente vê aqui nesse exemplo. Item C. Explique por que qualquer figura formada pintando hexágonos tem perímetro par. Vamos evocar o mesmo raciocínio dos itens anteriores. Se a gente tinha nosso hexágono aqui, nós sabemos que para aparecer com figuras de perímetro, não importa, se eu pegar hexágonos que não têm intersecção, como a gente tinha feito no item A, por exemplo, o perímetro da figura é sempre um múltiplo de 6, não é mesmo? Porque o hexágono tem 6 lados, então se eu juntar hexágonos que não se intersectam, a figura vai ser um múltiplo de 6. Nós queremos provar que o perímetro de qualquer figura é sempre par. Obviamente, todo múltiplo de 6 é par, porque é um múltiplo de 2 também. Agora, se houver intersecção na figura, por exemplo, vou pegar esse hexágono aqui, ó. Teve intersecção aqui, ó, essa intersecção aqui. O que a gente viu no item B? Que quando eu coloco uma intersecção entre 2 hexágonos, a figura tem o perímetro diminuído de 2, não é? Se eu colocar um número de hexágonos aqui, sei lá, coloquei 5 hexágonos aqui. O total seria, então, do perímetro seria 5 vezes 6, que seria 30, só que, assim como eu fiz no item B para calcular o maior perímetro possível, eu teria de subtrair as intersecções entre hexágonos. E as intersecções, elas tiram 2 centímetros. Então, eu vou subtrair 2 vezes o número de intersecções. Sei lá, se eu pegar aqui, ó, só para ilustrar, esse hexágono aqui e esse hexágono aqui, ó, vai ter 5 hexágonos. Qual que vai ser o perímetro dessa figura aqui? Vai ser 6 vezes 5 menos quantas intersecções eu tenho? Ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 intersecções? Tá bom, então aqui vai ser o perímetro dessa figura, vai ser 6 vezes 5 menos 2 vezes 6. Então aqui só nessa ilustração, o perímetro ia ficar 18, por exemplo. Veja que aqui não importa as intersecções, eu sempre subtraio um número que é múltiplo de 2. Um múltiplo de 2 é sempre par. E aqui, o perímetro inicial é sempre um múltiplo de 6. O múltiplo de 6 também é um número sempre par. Então, quando eu faço o cálculo, eu sempre vou estar subtraindo um número par de outro número par. E a diferença de 2 números pares sempre vai ser um número par. E é por isso que qualquer figura que você faça pintando esse hexágono vai ter sempre perímetro par. E isto finaliza o raciocínio para a explicação desta questão. Aninha tem 9 cartões numerados de 1 a 9. Ela forma sequências com esses cartões, colocando alguns deles lado a lado. Uma sequência de Aninha é chamada de especial quando, para quaisquer 2 cartões vizinhos, o número de um deles é múltiplo do número do outro. Vamos ver aqui essas figurinhas e tentar entender
o que é uma sequência especial que a Aninha inventou. Bom, temos dois cartões aqui, 13 e 9, essa sequência é especial. E por que ela é especial, né? Porque, segundo a Aninha, os dois cartões vizinhos precisam ser múltiplos um do outro. O que quer dizer que um número é múltiplo de outro? Quer dizer que eu consigo escrever ele como sendo produto de outro vezes algum número. Como assim? Ó, o 9, eu consigo escrever ele como sendo 3 vezes 3, não é? 3 vezes 3 é 9. Isso quer dizer que o 9 é um múltiplo de 3. Portanto, como os dois cartões, um é múltiplo do outro, essa sequência é especial. Agora essa sequência aqui, olha, ela também é especial. Por quê? Ó, 2 com 6. O 6 eu consigo escrever como sendo 2 vezes 3. Logo, o 2 vezes 3 vai dar 6, então o 6 é um múltiplo de 2. Em outras palavras, né, o 6 é divisível por 2, ou 2 é um divisor de 6. Então, a gente sabe que o 6 é 2 vezes 3. E o 6 com 1? Olha só, o 6 eu posso escrever como sendo uma vez o 6. Então, eu sei que o 6 é uma vezes 6, então o 6 é um múltiplo do 1. E aqui da mesma forma, o 5 com 1, o 5 é 1 vezes 5. Então, de novo, como a gente já observou, o 5 é um múltiplo de 1. Agora aqui, essa sequência não é especial. Vamos ver por quê? Ó. 4 com 2. Ah, mas espera aí, ó. 4 é 2 vezes 2, não é? Então isso quer dizer o quê? Que a gente tem 2, quando multiplica por alguém dá outro número, então quer dizer que o 4 é um múltiplo de 2. Até aqui tudo bem, só que ó, o 2 por 3. Eu não consigo escrever o 3 como sendo 2 vezes alguma coisa. E nem o 2 como sendo igual a 3 vezes alguma coisa. Porque um não é múltiplo do outro. Portanto, como são dois cartões vizinhos, tais que um número não é múltiplo do outro, essa sequência aqui não é especial. Agora que a gente entendeu como funciona a mecânica dessa questão, vamos aos itens. Item A. Apresente uma sequência especial com 7 cartões começando com 6 e 2. O que a gente viu nos exemplos? Que a regra é sempre a seguinte: um cartão vizinho do outro é múltiplo. Então, por exemplo, aqui o 2 e o 6 é múltiplo do 2. Então aqui eu tenho que colocar um múltiplo de 2 entre 1 e 9. Quem que é múltiplo de 2 entre 1 e 9? Eu posso colocar o 4, posso colocar o 8 também, né? Porque o 6 já está aqui, ele é um múltiplo de 2 também. Então eu vou escolher um dos dois aqui. Tá, vou escolher, sei lá, o 4. Aqui eu vou colocar um múltiplo de 4. Múltiplo de 4 entre 1 e 9. Eu posso pensar no 8, né? 2 vezes 4 é 8. Agora aqui, se eu pensar num múltiplo de 8 entre 1 e 9, eu não vou ter, né? Porque 8 vezes 2 já vai ser 16. Então, eu vou ter que pegar um número aqui, tal qual esse número, se eu multiplicar por algum valor, vai dar 8. Então, vamos fazer o seguinte. Para considerar a maior possibilidade de casos, vamos pegar o número 1. Por quê? O 1 vai ser múltiplo de todo mundo, né? Porque 1 vezes 2 vai dar 2, 1 vezes 3 vai dar 3. Em particular, 1 vezes 8 vai dar 8. Então, 1 vai ser múltiplo aqui do 8. Agora, aqui também é a mesma coisa. Eu posso escolher qualquer número que eu não pus aqui ainda. Então, sei lá, vou escolher o 3. E se eu puser o 3 aqui eu tenho que pôr um múltiplo de 3. E um múltiplo de 3 entre 1 e 9 pode ser o 9, já que o 6, que também é múltiplo de 3, já está aqui. Então eu vou pôr 9 aqui. E dessa forma a gente concluiu uma sequência de 7 cartões especial que começa com 6 e 2. Item B. Apresente uma sequência especial com 8 cartões. Bom, nós precisamos aqui analisar então agora uma sequência que não tem nenhum cartão que foi dado, né? Na outro item, o 6 e o 2 já foram dados. Como aqui não foi dado nenhum item, eu posso escolher qualquer tipo de número para colocar. Então, vamos pensar o seguinte. Eu quero colocar sequências e múltiplos. A gente já viu aqui no item anterior que eu tenho essa sequência legal 2, 4 e 8, não é? Então, vamos tentar encaixar em algum lugar a sequência 2, 4 e 8 de cartas. Agora, o 1, ele é como se fosse um cartão coringa, né? Que a regra é clara. Entre quaisquer dois cartões, um é múltiplo do outro, né? Então,
se eu colocar o número 1 aqui no meio, eu fico com liberdade para escolher os dois cartões adjacentes, né? Por exemplo, se eu coloco 1 aqui, então aqui pode ser qualquer número e aqui qualquer número, que eles vão ser múltiplos do 1, obviamente. Então 1 é meu coringa, eu também gostaria que 1 tivesse aqui, tá? Bom, e se 1 tá aqui, qual que é outra sequência legal que a gente viu aqui? 1, 3, 9, né? Ó, o 3 e o 9. Então eu posso pensar em colocar o 3 e o 9 também nessa sequência. Ó, eu já tenho aqui 6 números, né? Para organizar. Falta 1. Ah, 1 eu vou pegar o que sobrou. Quem que sobrou aqui? Sei lá, sobrou 5, 7. Vou pegar, por exemplo, 7. Então, vamos começar. Vamos começar, então, colocando 1 aqui. E o 7, como o 7, por exemplo, não é múltiplo de ninguém, eu posso colocar ele aqui. O único número que eu vou conseguir obter o 7 vai ser o 1, né? 1 vezes 7 é 7. Agora, daqui eu posso escolher o que eu quiser. Tá, então eu vou colocar, sei lá, posso escolher essa sequência aqui. Vou pôr aqui o 9 e o 3, por exemplo. Coloquei aqui a sequência 9 e 3. Agora, para chegar aqui em 2 e colocar essa sequência 2, 4 e 8, ó, eu gostaria de fazer o seguinte, ó. Colocar essa sequência aqui e colocar assim, ó, 2, 4 e 8. Para fazer isso aqui, ó, 2, 4 e 8, eu preciso colocar um número aqui que é múltiplo de 3 e múltiplo de 2. Quem que é múltiplo de 2 e de 3? 6, né? 2 vezes 3. Então, nós completamos uma sequência especial com 8 cartões. 7, 1, 9, 3, 6, 2, 4, 8. Observe que eu podia ter escolhido aqui o 5 também, né? Ia dar na mesma. 5, 1, 9, 3, 6, 2, 4 e 8 também é uma resposta possível. Item C. Apresente uma sequência especial com 3 cartões em que apareçam os cartões 5 e 7. Ora, nós vimos nos itens anteriores que a carta 1 é a nossa carta coringa, porque eu posso colocar ela em qualquer lugar que aí os vizinhos, ele não se incomoda com os vizinhos. Os vizinhos podem fazer qualquer coisa, fazer barulho, que ele não se incomoda. Então, vamos colocar o 1 aqui no meio, porque o que acontece? O 5 e o 7 não são múltiplos um do outro. E a outra coisa, eles são números primos. Então, não vai ter ninguém que vai dividir eles, a não ser eles mesmos e o próprio 1. Então eu vou fazer o seguinte, vou pôr o 1 aqui no meio, e aí, como 1 é o nosso coringa, o 5 é o múltiplo de 1, o 7 também é o múltiplo de 1. Então, esta aqui é uma sequência especial com 3 cartões, em que aparecem os cartões 5 e 7. Obviamente, eu também podia ter pensado na sequência 7 e 1, 5. E ambas as possibilidades estão corretas. Agora, a gente percebeu que o fato de 1 ser o número que permite com que quaisquer cartas sejam vizinhas, e os 5 e os 7 serem primos, e não admitirem múltiplos entre 1 e 9, que o próximo múltiplo de 5 seria 10, o próximo múltiplo de 7 é 14, né? Agora, os outros dois primos, entre 1 e 9, que é o 2 e 3, eu tenho múltiplos, né? Eu tenho o 6 e o 9, que é menor ou igual a 9, e o 2 tem o 4, 6 e o 8. Então, olha só. Vamos ao item D. Explique por que é impossível formar uma sequência especial com os 9 cartões. Como eu acabei de dizer, a gente tem no item B uma sequência com 8 cartões. Então, aqui, quem ficou faltando aqui? O excluído da jogada aqui foi o 5. Por que o 5 foi excluído? Bom, a gente reparou que o 5 é o número primo, pelo item C, né? Os 5 e o 7 são primos, e a gente não consegue colocar esse 5 perto de ninguém. Diferente do 1, que aceita qualquer vizinho, o 5 já é bem seletivo, ele só consegue ficar perto do 1 nesse caso. Então, como ele só pode ficar perto do 1, ou ele tem que ser no início ou no fim. Só que não tem como os dois serem no início ou no fim. Então a única possibilidade é eu colocar o 1 e o 5 e 7 juntos. Em algum momento, né, vai ter a sequência aqui dos meus 9 cartões. E em algum momento eu vou ter de colocar 5, 1, 7. Ou 7, 1, 5. E aí, como eles não têm múltiplos, eu não posso nem ir para cá, nem escolher um valor para essa carta, e nem escolher valor para essa carta. Tá, eu posso jogar no início, né? 5, 1, 7. Só que se eu jogar no início, eu não consigo concluir aqui. E da mesma forma, se eu jogar no fim, eu não consigo concluir o resto das cartas. Então, por conta disso, eu não consigo formar uma sequência especial com 9 cartões. No máximo com 8 cartões, que é o que está escrito no item B. E como que a gente escreve isso?
Então nós concluímos o quê? Que é impossível formar uma sequência de 9 cartões, pois o 5 e o 7 não possuem múltiplos entre 1 e 9 e precisam ser obrigatoriamente vizinhos do 1. Por isso que o máximo é 8 cartões, e isto finaliza esta questão. Carlinhos fez todas as adições possíveis com 3 parcelas diferentes, em que cada parcela é um número de 3 algarismos iguais, sempre colocando as parcelas em ordem crescente. Por exemplo, 222 mais 555 mais 888 e 444 mais 777 mais 888 foram adições feitas por Carlinhos. Ele não fez a adição 222 mais 888 mais 555, pois as parcelas não estão em ordem crescente, e nem a adição 444 mais 444 mais 777, pois nela existem as parcelas iguais aqui 444 e 444. Item A. Escreva uma adição que Carlinhos fez em que o resultado é 1332. Então, seguindo as regras do enunciado, nós temos que achar 3 números que possuem algarismos iguais, vamos pôr aqui AAA, BBB e CCC, tais que, quando eu somo eles, o resultado dessa soma aqui vai ser 1332. Vou então pegar os menores valores possíveis para AA e BBB. Vou pegar o A como sendo 1 e o B como sendo 2. Teremos esses dois números, 111 e 222. Se eu somar eles, o resultado vai ser 333. Quanto será que falta para obter 1332? Vamos descobrir quanto falta e torcer para esse resultado ter os 3 algarismos iguais. Se eu fizer a conta aqui, 1332 menos 333, isso aqui vai dar, aqui fica 9, aqui fica 12, né? Pega um daqui, fica 9, aqui vira 2, 12, empresta um daqui também fica 9, e aqui 1 vai ficar 0, empresta 1 vai ficar 9. Então, vai dar 999. Assim, uma adição que Carlinhos pode ter feito, que o resultado é 1332, é a seguinte: é a adição 111 mais 222 mais 999. Observe aqui que há várias possibilidades de resposta. Por exemplo, eu podia pegar aqui esse 999 e passar, por exemplo, 111 para cá e obter a resposta, por exemplo, 111 mais 333 mais 888. Logo, esse item possui várias alternativas para a resposta, contanto que você apresente 3 parcelas com 3 algarismos iguais, e a apresentação não pode ter parcelas equivalentes e tem que estar em ordem crescente. Não pode ser 222 mais 111, tem que ser 111 primeiro, depois 222 e depois 999. Item B. Escreva todas as adições que Carlinhos fez em que o resultado é 2109. Veja, quando a gente fez as contas no item anterior, a gente pegou o primeiro valor que a gente podia ter encontrado, era o 111. Depois eu peguei o 222. Todos os valores que eu pego dessa forma aqui, que vai do 222 ao 999, veja aqui, o 222, por exemplo, equivale a eu pegar o 111 e multiplicar por 2. Da mesma forma, se eu fizer com os outros itens aqui até o 999, que vai ser 9 vezes 111. Isso significa que todos esses valores aqui são múltiplos de 111. É 111 vezes alguém. Então, quando eu somo várias parcelas que são múltiplas de 111, o resultado é um múltiplo de 111, não é verdade? 111 mais 222 dá quanto? 333, que de fato é um múltiplo de 11. A soma de múltiplos de 11 é um múltiplo de 11, né? A soma de múltiplos de 111 é um múltiplo de 111. Então, se eu pegar valores dessa forma aqui, eles vão ser da seguinte maneira: vai ser AAA mais BBB
mais CCC. Eu quero que tudo isso aqui dê 2109. Então, se eu colocar o 111 em evidência, isso aqui fica 111 vezes A, mais B, mais C. Portanto, nós vamos saber quais são a soma dos valores A, B e C. Para isso, basta eu dividir 2109 por 111. Se eu fizer a divisão de 2109 por 111, eu vou observar o seguinte, ó, se eu fizer armar continho aqui, ó, isso aqui é 210, para 111 vai ficar 1, sobra 111 aqui, 210 menos 111, 99, 999 dá 9. Então, isso quer dizer que o valor de A mais B mais C corresponde a 2109 dividido por 111, que é 19. Nós descobrimos, então, que a soma dos algarismos que compõem as três parcelas de Carlinhos é 19. Nós queremos todas as adições possíveis. E nós sabemos o seguinte, como as parcelas estão em ordem crescente, temos também a condição adicional que o A é sempre menor que o B, que é menor que o C. E a soma delas tem que ser 19. Sabendo dessas condições aqui, vamos elencar todas as possibilidades para essa soma aqui. Se eu fizer, então, A, B e C, cuja soma dê 19, vamos escolher. A gente sabe que esses números, os A é menor que B é menor que C, e além disso, os três números estão entre 1 e 9, já que eles representam aqueles números da forma começa com 111 e termina com 999. Vou pegar o maior valor possível então para o C, que é 9. Se o C é 9, sobra quanto para o A e para o B? Sobra 10 unidades. Então eu posso escolher aqui 1 e 9? Não, porque aí o B ia ficar com o mesmo valor de C. Mas eu posso escolher então 2 e 8. Posso escolher também, por exemplo, 13 e 7. E da mesma forma, também posso escolher 4 e 6. 5 e 5 eu já não vou poder, né? Porque aí vai ser parcelas iguais, e se eu pegar o A igual a 6, o A já vai ser maior que o B, o que não vai poder, porque o A é sempre menor que o B, que é menor que o C. Então, os valores em que o C é 9, a gente esgotou. Vamos supor que o C é 8, então. Se o C for 8, sobra quanto para somar A mais B? Sobra 19 menos 8, que é 11. Então, agora, a gente sabe também que o A é menor que o B e é menor que C. Além de A mais B ser 11, o B e o A são menores que 8. Então, o maior valor que eu posso pegar para o B aqui é 7. Se eu pegar o B aqui valendo 7, 7 mais 8, 15, então vai sobrar 4 para o A. Agora, se eu pegar o B igual a 6, esse valor aqui vai ser 5. Então, eu posso pegar 8, 6 e 5. E não posso pegar um valor menor para o B, senão o A vai ser maior, vai estourar o valor do B. E se eu pegar o C igual a 7, hein? Se eu pegar o C igual a 7, vai sobrar 12 unidades para cá, e aí o B e o A tem que ser menor que 7. Então, a única possibilidade nesse caso, de A mais B, a soma ser 12, e A e B serem ambos menores que 7, ou seja, no máximo 6, é se A for igual a B, que for 6, só que isso não pode acontecer. E o mesmo argumento vai valer se o C for menor, for 6, 5, o valor do A e B vão estourar o valor de C. Então, nenhum desses casos aqui vão acontecer. Logo, as 5 possibilidades para os valores de A, B e C são essas que estão elencadas aqui. E cada uma corresponde a uma soma do Carlinhos. Por exemplo, essa primeira linha aqui corresponde à soma 222 mais 888 mais 999. Portanto, essas são as 5 somas que Carlinhos pode obter, cujo resultado seja 2109. Item C. Explique por que 2109 é o único resultado das adições que Carlinhos fez em que o algarismo das dezenas é diferente dos algarismos das centenas. Veja, 2109, o algarismo das dezenas é 0 e das centenas é 1.
Em todos os outros casos, por exemplo, no item A, 1332, o algarismo das dezenas e das centenas é o mesmo. Vamos ver o que acontece? Vamos relembrar o item A. No item A, eu escolhi uma soma lá, né? Eu peguei a soma 111 mais 222 mais 999. Eu sei que essa soma aqui vai dar 1332, mas vamos fazê-la aqui com calma para tentar entender qual é o tipo de fenômeno que ocorre para fazer com que haja diferença entre fazer esse tipo de soma aqui ou fazer essa soma aqui que vai ter a diferença entre esses dois algarismos. Veja, quando eu armo essa continha aqui, ó, vamos fazer a conta. Ó. Pego o pessoal que está nas unidades. 9 mais 2 mais 1 é 12. Então, quando eu faço essa soma, isso aqui fica 2, vai 1. Aqui de novo vai ficar 12, vai 1. Então, fica 3. Foi 1. E aqui ficou 12, mais 1 aqui deu 3. Então, ficou 13, né? 1332. Agora, vamos fazer a soma de 222 mais 888 mais 999, que é a soma que vai dar 2109, uma das somas, né? 9 mais 8 mais 2 vai dar justamente 19. Então vai 1 para cá. 9 mais 8 mais 2 deu 19. Foi 1 aqui. 19 mais 1 é 20. Então fica o 0 e vai 2. 2 mais 8 mais 9, 19 mais 2, aqui 21. Obtivemos, obviamente, 2109. Tá, e por que eu fiz isso? Qual que é a diferença entre essas duas continhas que eu armei aqui? Vamos comparar. Nessa continha, quando eu fiz aqui os valores, quando estava fazendo a conta das dezenas, das centenas, eu sempre acrescentei o vai 1, né? Acrescentei um vai 1 daqui e um vai 1 daqui. Agora, nesta soma aqui, ó, eu acrescentei um vai 1 daqui, né? Porque eu peguei o 19, só que aqui eu acrescentei 2 vai 1, porque aqui ficou 20, né? Porque ficou 19 mais 1. Então, para esse algarismo das dezenas ser diferente das centenas, já que essas parcelas aqui vão ser as mesmas, né? Porque os algarismos têm que ser os mesmos das somas de Carlinhos, a única diferença vai ser nesses vai 1, vai 2, vai sei lá o quê. Então, para garantir que esses dois números, esses dois algarismos sejam diferentes, um tem que ser vai 1 e outro tem que ser vai 2, por exemplo. E quando que vai acontecer isso? Bom, nós temos aqui, de forma geral, AAA mais BBB mais CCC. Nós queremos fazer esta soma aqui. Esses números variam de 1 a 9. Então, qual que é a soma máxima que eu posso ter para A mais B mais C? Eles variam de 1 a 9 e também tem a propriedade que não podem ser iguais. Então, se eu pegar o maior valor possível para o C é 9, para o B é 8, para o A é 7. 7 mais 8 é 15, mais 9 é 24. Então, A, B e C variam de 24 e o menor valor possível seria 1, 2, 3, que é 6. Essa soma varia de 6 até 24. Para os vai 1s, para ir diferente aqui, para ser 1 aqui, outro 2 aqui, o que acontece? Esse aqui tem que ir 1, então vai ficar um valor aqui, tem que ir 1 para cá, obrigatoriamente. Por quê? Se não ir 1 para cá, por exemplo, se fosse uma soma que isso aqui não fosse 1, vamos pegar a soma mínima possível, que é essa aqui, dos 111, 222, 333. Nesse caso aqui, eu somei aqui, fica 6. Como não foi 1 aqui, não foi nada, aqui também vai ficar 6. E aí também não vai nada para cá, então vai continuar os algarismos aqui da dezena e da centena vão continuar sendo iguais. Então, obrigatoriamente, precisa ir 1. Então, vai 1 aqui. E aí, quando eu somo A mais B mais C mais 1, tem que ir aqui, não pode ir 1 apenas, tem que ir 2, porque se for só 1 vai 1, esse algarismo vai coincidir com esse. O que acontece? Então, a soma A mais B mais C, para ir 1, tem que ser 1 mais alguma coisa. Então, ela tem que ser
pelo menos 10 e no máximo 19. Então essa soma é no mínimo 10 e é no máximo 19. Só que aqui tem que ir 2. Então quando eu somo A mais B mais C mais 1, isso aqui, para eu somar 2, não pode agora eu fazer mais aqui, tem que ir 2. Para ir 2 aqui, então quando eu faço 1 mais A mais B mais C, tem que ser 2 mais alguma coisa. Só que para ser 2 mais alguma coisa, como a soma máxima aqui é 24, a única possibilidade que eu tenho aqui é fazer justamente o A mais B mais C aqui igual a 19. Portanto, a única possibilidade para que vá 2 aqui, e não apenas vá 1, é se A mais B mais C for 19. Só que pelo item B a gente viu que se A mais B mais C é 19, dá 2109. E é por isso que o 2109 é o único resultado no qual o algarismo das dezenas e das centenas vão diferir. E esse raciocínio finaliza esta questão. A formiguinha da OBMAP caminha do ponto A até o ponto B ao longo dos lados dos 10 quadradinhos da figura abaixo. Temos então essa figurinha, aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Agora, ela tem umas regrinhas, só pode andar para a direita, para cima ou para baixo, sem passar por onde já passou. Para representar um caminho, ela inventou o seguinte código. Para cada quadradinho, da esquerda para a direita, se ela passar por baixo, escreve 0, e se passar por cima, escreve 1. Na figura a seguir, observamos o caminho 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, que é esse caminho aqui. Embaixo é 0 e em cima é 1. Aparentemente, nós temos que tomar cuidado com as formiguinhas, porque elas acabaram de descobrir como funciona um código digital e daqui a pouco elas vão dominar o mundo. Visto isso, vamos para o item A. Desenhe o caminho 100, 100, 1, 1, 0, 0. Cada número que está escrito 1 é uma linha para cima. Então, esse primeiro 1 corresponde a esta linha aqui. Agora, o segundo é 0, que corresponde a uma linha de baixo. Mais um 0, 0 é embaixo. 1 é em cima, 0 é embaixo e 0 é embaixo. Agora temos 1 em cima, 0 embaixo, 0 embaixo. Assim, o caminho da formiguinha vai ser esse, né? Preenchendo aqui as verticais, nós obtemos, a partir desse código binário aqui, 10011001100, 1 é aqui em cima, 0 aqui embaixo, e, portanto, o caminho dela vai ser exatamente esse. Lembrando que, como ela parte do A e vai para o B, então aqui tem que colocar aqui também, ela vai do A, vai fazer 1, e aqui quando ela chegar nesse último que é 0, ela vai para o B. E este é o caminho da formiguinha, seguindo este código aqui. Item B. De quantas maneiras diferentes a formiguinha pode ir de A para B? Observe, para calcular o total de maneiras, nós temos de descobrir como que ela pode fazer esse caminho. Veja, se ela parte do ponto A, o que ela pode fazer? Ela tem duas possibilidades para seguir seu caminho. Ou ela vai aqui por baixo, ou seja, ou ela faz o caminho 0, ou ela vem aqui e vai aqui por cima e faz o caminho 1. Quantas possibilidades eu tenho? 0 ou 1 são duas opções. Agora, ela está aqui, ou aqui ou aqui. Ela pode, de novo, seguir dois caminhos. Ou ela segue o 1, ou ela segue o caminho do 0. Mais duas opções. E assim por diante. Para cada quadradinho desse aqui, ela vai ter exatamente duas possibilidades para fazer o seu caminho. Então aqui é duas possibilidades, aqui é duas, aqui também é duas, duas, e assim por diante. O enunciado nos diz, você pode ver aqui, que há 10 quadradinhos entre o ponto A e o ponto B. Como a cada quadradinho ela tem duas possibilidades de escolha, o total de maneiras que ela pode ir de A para B é justamente a multiplicação de todos esses valores aqui. Então vamos ter 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes? 10 vezes. Isso corresponde a 2 elevado à 10ª potência. 2 elevado a 10º corresponde a 1024. Portanto, concluímos que há 1024 maneiras diferentes da formiguinha ir de A para B. Item C. De quantas maneiras diferentes a formiguinha pode ir de A para B, passando pelo ponto C?
Agora que a gente tem que passar obrigatoriamente por esse ponto. Observe o seguinte, que a estratégia que fizemos no anterior de contar as possibilidades também vai se adequar aqui. Só que precisamos ficar atento ao que acontece ao redor desses pontos C aqui. Vejamos, calcular o total de caminhos que passam por C equivale a calcular o total de caminhos e subtrair os caminhos que não passam por C. Não é verdade? Eu posso pensar o seguinte, o total de caminhos que passam por C equivale a todos os caminhos que eu posso fazer de A até B, que eu calculei no item B, menos os caminhos que não passam por C. Agora, suponha que a minha formiguinha está caminhando aqui, ó. Ela está por aqui, toda legalzinha, caminhando. Chegou aqui, se ela não quiser passar por C, ela só tem uma escolha possível para esses dois quadradinhos. Ela tem que passar aqui por cima. Porque se ela passar ou vir por 0 aqui, ela vai passar aqui no C, ou se ela vir de 1 aqui, mas ir para 0, ela vai passar por C também, ou se ela fizer os dois zeros. Ou seja, para ela não passar pelo ponto C, obrigatoriamente ela tem que passar um aqui e um aqui. E o resto do caminho, o que acontece para cá e o que acontece para cá, tanto faz, pode acontecer qualquer coisa, qualquer caminho. Só que aqui, para ela não passar por C, ela tem que passar por 1 e 1. Então, quantas possibilidades são as que não passam por C? Vamos ver aqui, as que não passam por C, vou indicar por NC, vão corresponder ao seguinte. Aqui eu tenho duas opções, duas, 8 vezes, para esses 8 quadradinhos aqui, né? Vai dar quanto? 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, que é 2 oitava. Aqui eu estou fixado, tem uma opção aqui e uma aqui, então acabou. O total de opções de ir para A até B sem passar pelo ponto C vai ser 2 elevado à oitava. Agora, o total de opções de A para B, não importa se passa pelo C ou não, é o que está escrito no item B. Nós já calculamos que o total de caminhos de A até B é 1024. Então esse total aqui é 1024. Portanto, qual que é o total de caminhos que passam por C, que eu vou indicar por PC? É os caminhos que passam por C. É o total de caminhos, que a gente calculou no item anterior, que é 1024, menos os caminhos que não passam por C, que são 2 elevado à oitava. 2 elevado à oitava é 256. Portanto, a resposta aqui, os caminhos que passam por C, são 1024 menos 256. Fazendo a continha aqui, nós obtemos o resultado 768. Logo, há 768 maneiras diferentes da formiguinha ir de A até B, passando pelo ponto C. E isto finaliza esta questão. Um tabuleiro circular é dividido em 6 setores iguais pintados alternadamente de cinza e branco. Inicialmente, há uma bolinha em cada setor. As bolinhas são movimentadas em etapas, obedecendo às seguintes regras. Escolhemos 2 bolinhas quaisquer e, em seguida, deslocamos uma dessas bolinhas para o setor vizinho no sentido horário e, simultaneamente, deslocamos a outra bolinha para o setor vizinho no sentido anti-horário. Aqui fizemos a seleção dessas 2 bolinhas, essa aqui eu desloquei para o sentido horário, então ela foi para cá. Aí essa outra que foi selecionada tem que ir para o sentido anti-horário, que fez esse movimento ilustrativo aqui. Item A. Indique na figura abaixo como chegar ao tabuleiro final em 3 etapas. Aqui nós temos o nosso tabuleiro inicial, que parece uma pizza, e nós queremos observar aqui movimentações que permitam que a gente obtenha 5 bolinhas nessa posição aqui de cima e essa única bolinha fique sozinha aqui. Então a ideia vai ser basicamente a gente isolar essa bolinha aqui. Como já temos uma bolinha branca, uma bolinha nesse setor branco aqui embaixo, vamos deixar ela quietinha onde ela está. Nosso objetivo é aglutinar todo mundo aqui em cima, né? Juntar todo mundo aqui. Então a nossa ideia vai ser ir subindo todo mundo aqui. E como que a gente pode fazer para subir todo mundo? Vou começar o pessoal que está de baixo e vou mandar eles subirem um andar aqui em cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta bolinha que está aqui, vou escolher ela e escolher essa daqui. Essa aqui vai girar no sentido horário. Se eu escolher esta e escolher esta vai no sentido horário e esta tem que subir no sentido anti-horário. Como vai ser a nossa nova configuração aqui? Vai ficar, então, uma bolinha aqui,
esta bolinha permanece igual, essa daqui vai para esse setor branco, vai se juntar que já está aqui, e a que está aqui também vai juntar aqui. Temos esta configuração aqui. Agora, para juntar todas as bolinhas aqui, eu preciso selecionar dessas duas bolinhas, eu preciso selecionar uma e jogar para cá. Aqui eu seleciono uma e jogo para cá, porque eu tenho que escolher uma bolinha por vez para fazer o movimento. Nesse caso, então, vai ficar a bolinha que já estava aqui inicial. Essas duas bolinhas vão se juntar aqui vai ficar com 3 bolinhas. Vai sobrar, aqui vai sobrar uma bolinha e aqui vai sobrar uma bolinha. E essa bolinha que está aqui no canto continua a mesma. E, finalmente, eu seleciono esta bolinha aqui, giro no sentido horário e vai para cá. E esta bolinha aqui, giro no anti-horário e vai para cá e pronto. Agora nós temos as 5 bolinhas aqui em cima e essa aqui ficou isolada aqui embaixo, como nós queríamos. Item B. Explique por que, partindo do tabuleiro inicial e após qualquer número de etapas, a quantidade de bolinhas em setores brancos é sempre ímpar. Vamos analisar o item anterior para tentar ter uma ideia da lógica que nós podemos aplicar. Nesta primeira figura, nós tínhamos nos setores brancos 3 bolinhas, né? A configuração inicial. Aqui, passamos a ter 5 bolinhas na configuração inicial. E aqui voltou a ser 3 bolinhas. Aqui nós temos uma bolinha só. Veja que essa quantidade é sempre ímpar. O que acontece? Quando nós fazemos o movimento, veja aqui. Nós temos as bolinhas aqui, nós podemos pegar 2 bolinhas cinzas. Como cada setor alterna entre cinza, branco, se eu pego uma bolinha que está no cinza, ela obrigatoriamente vai para um setor branco. Se eu pego uma bolinha que está no setor branco, obrigatoriamente ela vai para o setor cinza. Como nós selecionamos 2 bolinhas, as 2 bolinhas vão mudar do estado. Se ela está no estado inicial cinza, ela vai para o estado branco. E se ela está no branco, ela vai para o cinza. Logo, eu posso fazer as seguintes escolhas. Eu podia ter escolhido 2 bolinhas em setores cinzas, 2 bolinhas no setor branco, como eu fiz aqui, ou ainda podia ter escolhido uma bolinha no setor cinza e outra bolinha no setor branco para fazer o movimento. Ou seja, para analisar se a quantidade de bolinhas brancas em setores brancos é sempre ímpar, eu vou verificar o que acontece com os movimentos quando eu parto de bolinhas que estão ou uma no setor branco, outra no setor cinza, as 2 no setor cinza, ou as 2 nos setores brancos. Se eu provar que em cada uma dessas situações a quantidade de bolinhas em setores brancos é sempre a mesma, eu termino de provar o que eu quero no enunciado. Vamos então analisar cada caso. Vamos supor que eu selecionei uma bolinha num setor branco, por exemplo, essa bolinha aqui, e uma no setor cinza. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Esta bolinha que está no setor branco vai para esse setor cinza, então vai ficar aqui. Então o que vai acontecer aqui? Eu perdi uma bolinha no setor branco. Observe que a configuração inicial, como eu tenho 3 bolinhas no setor branco, eu tenho 3 bolinhas brancas, que é um número ímpar de bolinhas. E essa bolinha aqui cinza vai para um setor branco, né? A configuração vai ficar essa aqui, ó. 2 nesse cinza, 2 nesse branco, fica uma aqui e esta aqui fica inalterada. Observe que esta saiu do branco e foi para o cinza, eu perdi uma bolinha no setor branco. Mas essa foi do cinza para o branco. Então aqui eu ganhei uma bolinha no setor branco. Então qual que é o saldo da história? Menos 1 mais 1, 0. Então observe inclusive que aqui, ó, fiquei com 1, 2, 3 bolinhas no setor branco. O que isso significa? Que se eu escolher uma bolinha no setor branco e outra no setor cinza, a quantidade de bolinhas no setor branco permanece a mesma? Tá bom, se ela permanece a mesma e eu tinha inicialmente 3 bolinhas no setor branco, eu sempre vou ter 3 bolinhas no setor branco. E 3 é um número ímpar. Então, nesse caso, sempre vai ser ímpar a quantidade de bolinhas no setor branco. Agora, se eu escolher 2 bolinhas brancas, vamos escolher, sei lá, esta bolinha branca e esta bolinha no setor branco. Ela vai para o setor cinza e essa aqui também vai para o setor cinza. Agora, então, inicialmente, novamente, eu tinha 3 bolinhas brancas, 3 bolinhas no setor branco. Eu peguei uma, movi para o cinza. Então aqui eu perdi uma no setor branco. Então aqui vai ficar menos 1 o meu saldo. E aqui também, estava no setor branco, foi para o cinza, eu perdi uma. Então o que vai acontecer? Aqui vai ficar com 3 bolinhas. Aqui fica com essas 3.
E o setor branco aqui, que tinha 3 bolinhas, vai cair para quantas bolinhas? Uma bolinha só. Por quê? Eu perdi uma bolinha desse setor e uma dessa. O saldo aqui foi menos 1, menos 2. Se eu selecionar quaisquer bolinhas que estão nos setores brancos, eu sempre vou perder 2 bolinhas de setor branco. Só que como a quantidade de bolinhas inicial é 3, e 3 é um número ímpar, quando eu subtrair de um número ímpar um número par, no caso 2, o resultado vai ser sempre um número ímpar, né? 3 menos 2 é 1. Como o resultado vai ser sempre um número ímpar, isso significa que o saldo de bolinhas brancas, quando eu seleciono 2 bolinhas de setores brancos, vai ser sempre um número ímpar. Então, nesse caso, também ocorre o que o enunciado diz. E, finalmente, no caso cinza e cinza, vamos analisar aqui. Ó. Eu selecionei 2 bolinhas no setor cinza. Vou jogar esta aqui para cá e esta para cá. Se no setor branco eu tinha perdido 2 bolinhas, aqui eu vou ganhar. Por quê? Esse setor branco tinha uma bolinha, vai receber uma do cinza. Então aqui o meu saldo vai ser mais 1. E aqui também, o setor cinza foi para o branco, então eu vou ganhar mais 1. O meu saldo aqui vai ser 1 mais 1, que é mais 2. Vai ficar aqui uma bolinha cinza, aqui vão ficar 2 bolinhas nos setores brancos, e essa aqui fica só aqui, ó. Inicialmente eu tinha 3 bolinhas no setor branco, aqui eu fui para 5. Eu ganhei 2. Então, sempre que eu seleciono 2 bolinhas em setores cinzas, elas obrigatoriamente vão para setores brancos. Logo, quando eu realizo um movimento dessa forma, eu somo 2. E inicialmente eu tenho um número ímpar. Então, um número ímpar mais um número par vai sempre resultar em um número ímpar. Aqui no nosso exemplo, 3 mais 2, 5. E aí, então, eu concluo que o número de bolinhas no setor branco, nesse caso, sempre vai ser ímpar também. Logo, nós provamos que nas 3 situações a quantidade de bolinhas no setor branco é sempre ímpar, e isto finaliza esse item. Item C. Explique por que é impossível, partindo do tabuleiro inicial, colocar todas as bolinhas no mesmo setor. O que significa colocar todas as bolinhas no mesmo setor? Se nós tivermos aquela nossa figura, esse nosso círculo aqui, o que acontece? Todas as bolinhas estarem no mesmo setor significa o quê? Que todas ou estão em um setor cinza ou todas estão num setor branco. Vamos considerar que as 6 bolinhas estão no setor cinza aqui, só para ilustrar a situação. Ó. Então esse setor aqui a gente sabe que é cinza e as 6 bolinhas estão aqui. O que a gente viu no item anterior? Que não importa a quantidade de etapas que eu faço. A quantidade de bolinhas no setor branco é sempre ímpar. Só que, óbvio, na minha situação inicial eu tenho sempre 6 bolinhas no tabuleiro. Se o número de bolinhas no setor branco é ímpar, 6 menos um número ímpar também é um número ímpar. Então, se a quantidade de bolinhas no setor branco é ímpar, a quantidade de bolinhas no setor cinza também é ímpar. Tá, então isso significa que não importa os movimentos que eu faça, não só no setor branco, mas no setor cinza também, a quantidade de bolinhas vai ser sempre ímpar. Inclusive aqui no item A, você pode observar que aqui eu tinha 3 bolinhas no setor cinza, uma bolinha, aqui 3 e aqui 5. No item B, a mesma coisa nas nossas contas, ó, sempre número ímpar de bolinhas no setor cinza, porque o número de bolinhas é ímpar em setor branco também. Mas o que eu quero fazer? Eu quero ser teimoso e colocar 6 bolinhas no setor cinza? Pô, aí não dá, porque 6 é um número par, né? Se 6 é um número par e o número de bolinhas no setor cinza é sempre ímpar, não dá para eu colocar 6 no setor cinza. E esse raciocínio também se aplica ao setor branco. Se a soma das bolinhas do setor branco é sempre ímpar, se eu colocar 6 bolinhas no setor branco, não vai dar porque tem que ser sempre um número ímpar de bolinhas. Então, moral da história, essa questão é impossível fazer esta configuração de bolinhas no mesmo setor, porque nós temos sempre um número ímpar de bolinhas em setores de mesma cor. E essa explicação finaliza esta questão. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e assistir os demais vídeos com soluções do OBMAP 2023. Até a próxima e bons estudos!